Muito provavelmente você já está escutando dizer que 2025 é o ano das grávidas. Por que que isso está acontecendo? Gente, não sei, mas astrologicamente tem uma explicação. Júpiter, que é o planeta da expansão, da criação, tá em Câncer. Quem conhece canceriano sabe que eles são mais família, amorzinho. Então, expandir o amor, expandir a família, gravidez. A minha astróloga já tinha dito isso em janeiro. Ela falou: Gabriela, se cuida, porque ainda Júpiter tá passando na sua casa 5, que é a família. Então, assim, as probabilidades são grandes. Acontece que os astros estavam mais alinhados e criei uma vida, gente. Obviamente, eu transei ali sem camisinha no período fértil e eu descobri que o espermatozoide pode ficar até 5 dias vivo no corpo da mulher. Além de que o período fértil que estava no aplicativo que eu vi, ele não é exatamente certinho. Porque quando a gente tá estressada, isso pode, né, bagunçar os hormônios e bagunçar o nosso ciclo. Por isso que é legal ver a mucosa. O dia que você pode engravidar é aquele dia que a mucosa vaginal tá transparente, uma melequinha assim, aquele dia é bom não transar ou transar com camisinha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Bock, eu sou terapeuta sexual e sexóloga, e esse vídeo é para você que não quer que isso aconteça, para você que morre de medo de gravidez, tá bom? Porque, né, 2025 anos de grávida, a gente abre o Instagram, um monte de grávida, e você não quer isso, você morre de medo disso. Vamos entender? Vamos ficar mais calminha, relaxar, pra gente conseguir se soltar mais na cama? Porque esse medo, ele vai impactar diretamente na sua vida sexual, na sua satisfação sexual. Se você traz esse peso com você na cama, isso pode prejudicar sim, e muito, né, o seu chegar ao orgasmo, se permitir sentir prazer e se permitir sentir a maior sensação de prazer que você pode sentir. Primeiro, a gente tem que entender da onde que vem esse medo. E ele tá tão enraizado, tão dentro da gente, porque mulher transou e engravidou. Isso durante milhões de anos. Foi mudar lá em 1960 que criaram a pílula anticoncepcional, e aí a gente pode falar só em prazer e não só em reprodução. Mas como a maioria dos tempos foi só reprodução, a mulher carrega com ela, né, transei, vou engravidar. Né, o corpo da mulher foi feito para reproduzir. Essa é uma fala muito machista, porque o homem também, né? Ele transou, ele liberou o esperma, ele pode engravidar. A gente cria dentro da gente, mas a gente pode transar só em função de prazer. Tanto que o clitóris, a única função dele é prazer, né? O homem, o pênis, ele sente prazer, urina, goza, faz um monte de função. O clitóris é só prazer. Então a gente, né, pode transar focando só no prazer e não vou engravidar. Mas é muito difícil, né? Acho que todas nós mulheres morremos de medo de engravidar, menos aquelas que querem, né? Mas de resto, todas nós. Eu tenho uma seguidora que ela toma anticoncepcional, usa camisinha e morre de medo de engravidar. O problema é a nossa mente. A gente foca no 1% de possibilidade de engravidar. Gente, a camisinha é 98, 99% de eficácia. Por que a gente foca no 1, no 2%? Porque, sim, nada é 100%. Tem gente que faz vasectomia, tem gente que faz laqueadura e engravida. Mas a probabilidade é baixíssima. E quando isso acontece, é porque Deus queria que colocar aquele filho na sua vida. A gente tem que olhar para um lado muito espiritual. Ai, Gabi, mas eu transei no meu período fértil de camisinha, eu tô morrendo de medo que eu vou engravidar. Gente, o período fértil é o período que a gente sente mais tesão. A gente não pode deixar de transar no período que a gente tá mais pegando fogo. O negócio é você se cuidar e tirar esse medo pra trás. Não vai acontecer se você não quer. Você tem que ter certeza que aquilo não vai acontecer. Tá, Gabi, mas como assim é tão simples assim? Se fosse simples assim, não teria tantas mulheres, né, com gravidez indesejada, tanto aborto, tanta coisas assim. Gente, também é 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas dessas que tiveram educação sexual, que têm consciência sobre o seu ciclo, sobre o seu corpo, sobre seus desejos, que sabe negar quando o homem fala, eu quero fazer sem camisinha porque eu quero te sentir todinha. Quantas mulheres
morrendo de tesão no período fértil conseguem negar, alcoolizadas. O mundo é muito grande. Agora você, que conhece seu corpo, sabe seu período fértil, usa camisinha ou outro método anticoncepcional, você não vai engravidar. Ai, Gabi, mas quantos casos de mulher com DIU que engravidou, tomando anticoncepcional que engravidou? Porque nada é 100%. Nada é 100% seguro. Agora, você não vai se sentir segura na cama porque aquele 1% tá pesando tanto? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo fazer aqui? Eu tô querendo que vocês deem um passo para trás, para enxergar a situação de outro ângulo. Você está usando camisinha, é 98% de eficácia. Quando que vai engravidar? Se a camisinha estourar, por que que ela pode estourar? Porque o homem não sabe colocar a camisinha direito, não compra do tamanho adequado e porque ele não sabe usar camisinha. A maioria dos homens não sabem usar camisinha, a maioria das mulheres não sabem o ciclo, não tem consciência corporal de seus desejos, mas isso não é culpa de ninguém, porque é muito novo tudo isso. Liberdade sexual feminina foi ali em 1960. Antes, sexo era só reprodução. Então você entende como o medo tá enraizado? Porque se eu transar, a probabilidade de eu engravidar é muito grande, mas não é tão fácil assim. Se você entende do seu corpo, dos seus desejos, do seu ciclo. Então, como eu vou me sentir segura, sem medo de engravidar? Primeiro, a gente tem que entender da onde está vindo esse medo. Por exemplo, aquela minha seguidora que usa camisinha e anticoncepcional. Provavelmente, algum familiar, alguém ali próximo já engravidou, né, com algum método anticoncepcional. Então, aquele medo tá pertinho dela, latente aqui, porque já aconteceu com alguém próximo. Mas daí é se questionar, se aconteceu com a minha prima, quer dizer que vai acontecer comigo? Não é igual gêmeos, não é genético isso. Isso depende da sua consciência de você mesmo. Então, por que eu tenho tanto medo? Eu vi que a minha mãe, quando engravidou, largou toda a carreira dela e ficou só focando em filhos e engravidou, eu não vou querer isso pra mim. Mas isso precisa acontecer comigo? A gravidez, ela não precisa ser um terror, sabe? Por isso que eu fiquei tão tranquila. Não era no momento que eu queria, que eu planejava, porque eu não sabia que eu queria. Hoje eu sei o quanto eu queria isso. Mas no meu coração eu tava em paz, porque o parceiro que eu escolhi para essa jornada queria mais do que eu, era o sonho dele. Então, poder realizar o sonho dele também é muito legal, e era o meu sonho também. Eu sempre quis ser mãe, meu arquétipo é de mãe, então isso explica também porque eu queria cuidar de muito macho na minha vida. Minha mãe, quando eu tinha 10 anos, engravidou 2 vezes, uma vez seguida da outra, então eu já era uma criança, ali adolescente com aqueles bebezinhos, eu queria um pra mim, então eu sempre tive esse sonho, sabe? Pra mim foi mais fácil quando eu soube da notícia, porque ao mesmo tempo que eu fiquei tipo, fudeu, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei nada de gravidez, era o nosso sonho, sabe? Que chegou um pouquinho antes. Mas se você não quer que isso chegue antes pra você, é só você se cuidar, perceber o seu ciclo e entender que você não vai engravidar se você não quer. Para de focar naquele 1%, naquele zero. Tem método que é tipo 99,5%. Por que a gente foca no 0,05%? Muito pouco. É tipo isso. E olha aqui o tamanho do seu prazer, da sua, sabe? Mas por que é tão latente, tão pesado esse medo? É isso que eu tô querendo falar pra vocês. Porque toda hora a gente tá falando como gravidez é difícil, é ruim, é caro, é... E não é só medo de engravidar, né, gente? Quando a gente tá na cama, a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de o corpo não tá não sei o quê, a gente traz muita insegurança pra cama, né? Por isso que as mulheres têm muito mais dificuldade de chegar ao orgasmo. E realmente, gente, não é um processo fácil. Por isso que eu tô aqui disposta a te ajudar. Porque às vezes você só precisa conversar com alguém para entender melhor o que se passa na sua mente e aí você conseguir relaxar. Então, esse vídeo é para te relaxar. Mas se não mudou nada do início ao fim, eu quero conversar com você, eu quero te ajudar porque você merece sentir um prazer mais leve, sem medo, mais confiante e segura.
Se cuidem, transem, tá bom? Bem gostoso. Pesquisem sobre métodos anticoncepcionais, sem hormônios, né? Eu sugiro. Tem vários jeitos de se cuidar, mas o principal de todos é cuidar da tua mente e tranquila. Porque, gente, aqui ó, entre nós, eu manifestei essa gravidez. Aqui quem gosta de lei da atração, desde a Bahia o ano passado, eu e meu namorado, a gente ficava olhando aquelas crianças e a gente já tava tipo, ai, eu quero, a gente quer, a gente quer. Aí chegou aqui também, tem um monte de criança na Europa, ai, não sei o que, ai, o nosso... A gente fica brincando, nosso Baby Shark, que ele vai, né, gostar de água e não sei o que, vai fazer isso, jiu-jitsu. Então a gente tava toda hora falando do nosso filho. A gente tava toda hora, então os astros se uniram e o desejo se concretizou. É verdade, gente. Se você não quer, não vai acontecer, tá bom? Agora, se você quer, você se cuida um pouco. E você quer, mas não quer agora? Se cuida.